Palavra do Senhor, Marcos capítulo 14, verso 22. Marcos 14, 22. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor, e a ceia do Senhor é para nós sacramento. Sacramento, por definição, é uma representação visível de uma graça invisível já aplicada a nós. Então, o sacramento representa visualmente, fisicamente, aquilo que Deus fez, já fez no coração daqueles que participam. Desse modo, nós não entendemos que o pão vai receber alguma ação miraculosa e vai se transformar de tal modo que ele se torne o corpo de Cristo e o suco de uva se torne sangue. Nós não cremos assim. O pão continua sendo pão, o suco de uva continua sendo suco de uva. Eles estão sendo separados do seu uso comum, nós chamamos de uso ordinário, que é para ser alimento, para representarem uma graça, uma promessa, uma realidade espiritual envolvida. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que ao comer do pão e beber do cálice, você experimenta realmente, neste momento, uma comunhão viva com o Salvador. Hoje em dia nós usamos a palavra comunhão. Na época da Reforma, lá no século XVI, a palavra que era usada era comunicação. Comungar com Deus é receber a sua comunicação. Você é um frequentador assíduo de escola dominical, vai se lembrar, em qualquer dia desse, você assistiu uma aula sobre os atributos de Deus. E você aprendeu que Deus tem atributos que são comunicáveis e incomunicáveis. Dentre os atributos incomunicáveis estão a onipotência, Deus é todo poderoso, Ele não reparte o seu poder com ninguém. A onisciência, Ele sabe todas as coisas, Deus não reparte o conhecimento de todas as coisas totalmente com todas as pessoas. E Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, o que é impossível para nós, seres físicos. Ele também é infinito e Ele é eterno. O homem é eterno no sentido de que a partir do momento em que ele passou a existir, ele não deixa mais de existir. Mas o homem não é eterno como Deus. Deus é eterno no sentido de que Ele não tem nem começo e nem fim. Nós não somos assim. Nós tivemos um começo, nós fomos criados por Deus. Esses são atributos, são características de Deus, são virtudes de Deus que Ele não comunica, Ele não reparte, Ele não comunga conosco. No entanto, os atributos comunicáveis, bondade, misericórdia, amor, longanimidade, domínio, estes são atributos comunicáveis. Deus os comunica a nós porque nós somos criados à sua imagem e semelhança, e Ele comunga esses atributos conosco, de modo que nós podemos aprender a santidade, a honestidade, a fidelidade, o domínio próprio, imitando a Deus por meio de Jesus Cristo e pela ação do Espírito Santo. De modo que quando você come do pão e bebe do cálice, você participa destes atributos de Deus como promessa. É uma forma também de Deus nos santificar. E a ceia é o que nós chamamos de meio de graça visível. Quando você participa da ceia, você se coloca debaixo da graça de Deus nesse momento. Isso só é possível se você o fizer pela fé. Então, pela fé na palavra de Deus, que Deus prometeu alimentar a nossa alma e manter uma comunhão viva, vívida e real conosco no momento da celebração, nós nos aproximamos da ceia. Por isso, a ceia, ela é apresentada para todos aqueles que já fizeram a sua pública profissão de fé. Porque aquele que comer e beber do corpo e do sangue, sem discernir o corpo, bebe e come juízo para si.
Qual o corpo que é para discernir? Não é o corpo físico, o corpo humano, é o corpo chamado igreja. Se você entende o que é ser igreja e ser membro da igreja, você tem plenas condições de participar da ceia do Senhor. Mas aí você diz para mim, eu entendo o que é igreja, mas não sou membro da igreja, então você não entendeu o que é igreja. Se você entende o que é ser membro do corpo de Cristo, mas não quer se ligar publicamente a Ele, tem alguma coisa errada com a sua fé, você não está lendo a Bíblia direito. Por isso, então, nós oferecemos a ceia àqueles irmãos que estão em plena comunhão com Deus e com a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. E é por isso também que nós oferecemos a ceia a irmãos de outras denominações genuinamente evangélicas que nos visitam no dia da celebração. A ceia que nós vamos celebrar não é exclusiva da Igreja Presbiteriana do Brasil, ela é do povo de Deus. E a Igreja Presbiteriana do Brasil reconhece a fé de todos aqueles irmãos que participam de igrejas reconhecidamente evangélicas. O que é uma igreja reconhecidamente evangélica? É aquela que crê que a Bíblia é a única regra de fé e conduta para o cristão. Então, pessoas que são membros de igrejas que acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, mas tem que ter o magistério dos cardeais e o Papa abençoando, não são evangélicos. Igrejas que dizem que creem na Bíblia, mas têm uma interpretação particular baseada num profeta do passado, como Ellen White, Russell não sei das quantas, essas pessoas não são evangélicas. O evangélico é aquele que crê que a Bíblia é a única regra de fé e conduta para o cristão. Nós somos evangélicos, por isso nós comungamos com os demais evangélicos a ceia do Senhor. Vamos orar?